Gravando, tá gravando, tá gravando. Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do Grammar Week. Essa aqui é uma semana de imersão, especificamente em gramática de inglês. E a Grammar Week, a gente tá começando, claro, com o nível básico. A gente tem que começar com o início de todas as coisas. Então, essa primeira Grammar Week que nós estamos tendo aqui é com a gramática, né, do nível básico em inglês. E por que gramática? Por que não tudo de inglês? Porque eu quero te dar um norte mesmo com a gramática. A gramática é importante, a gente não pode só estudar ela, mas ela é sim importante para o aprendizado de um idioma. E a base é muito fundamental. A base de tudo, né? Se você está na escola e se você não tem uma boa base de matemática, você vai ter problemas lá na frente. A mesma coisa é com o inglês. Muita gente fala do verbo to be, mas será que todo mundo tem certeza como é que usa o verbo to be? Será que você tem certeza mesmo que sabe o verbo to be, essas coisas? Então, a gente vai começar com o início da gramática do inglês, porque é muito importante a gente ter a base, porque a base vai nos ajudar para os assuntos intermediários e avançados que vão vir mais para frente. Eu já estou com vontade e desejo de, nos próximos meses aí, ter o Grammar Week com nível intermediário e depois com nível avançado. A gente vai crescendo nos níveis aí. Então, não deixa de acompanhar aqui o canal e o Easy English para estar por dentro e poder participar de todas essas imersões de gramática que a gente vai ter aqui. Hoje, deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês. Hoje nós vamos ver o verbo to be com present simple e também possessive pronouns. Assuntos básicos e vamos ver também uma expressão aqui de inglês. Durante essa semana, todos os dias, você vai estar aprendendo uma expressão. Então, se você participar de todas as aulas dessa imersão, você vai ter aprendido aí 5 expressões diferentes. Não é tanto, mas já é alguma coisa que você vai estar aprendendo. Então, pega aí o teu caderno de inglês, teu caderno de vocabulário e papel, para você ir anotando aquilo que a gente vai ver nessa aula aqui. É muito importante também que, se você quiser, você pode você pode imprimir esse material aqui, certo? Esse material, o material de cada aula, eu vou deixar ele disponível na descrição do vídeo. O link, onde ele vai te direcionar para o Google Drive, lá você pode baixar o material de cada aula. No material aqui você encontra a explicação com alguns exercícios, né? Uma parte que tem um espaço para você fazer exemplos, exercícios e tal. Então é interessante que você baixe ele, se você puder e quiser, porque assim você pode escrever o exercício e fazer anotações no próprio material. Baixa esse conteúdo, baixa esse material, mas não deixe ele largado aí depois. Fica aí estudando e revisando, porque é sempre importante saber as mesmas coisas e ainda mais as coisas básicas para poder nos dar um bom fundamento. Aí, então, sem mais delongas, falei tudo. Bora lá para o conteúdo dessa aula aqui. Vamos começar primeiro com a expressão, que é a expressão come in handy. Come é o verbo vir. In handy, vamos pensar assim. Handy tem a palavra hand no meio dela. Então, come in handy. Vamos lá. Eu não quero que você veja o português. Bora lá. It's good learning a new language. Yeah. It always comes in handy knowing the basic stuffs. Então, fala comigo. It's good learning a new language. Agora a frase toda. It's good learning a new language. Yeah! Faça com essa entonação, certo? Se eu tô fazendo com a entonação, você repete a entonação comigo. And it always comes, peraí, novo. And it always comes in handy knowing the basic stuffs. Agora a frase toda. Yeah, it always comes in handy knowing the basic stuffs. Aê, falou. Então, o que é que essa frase aí tá dizendo pra gente? It's good learning a new language. É bom aprender uma nova língua, um novo idioma. Yeah, it always comes in handy
knowing the basic stuffs. Sempre vem a calhar saber o assunto básico, as coisas básicas. Sempre é útil saber as coisas básicas. Então, essa expressão come in handy é para você dizer que algo veio a calhar, que algo é útil. É difícil olhar para a câmera porque eu estou aqui, eu estou querendo olhar para mim mesma, mas eu tenho que olhar para cá. Ok, mantém foco na câmera. Então, come in handy é isso, quando algo vem a calhar. Por exemplo, por que foi que eu falei sobre o hand nessa expressão? Porque pensa comigo. Por exemplo, eu tô com muita sede, e aí a minha irmã vem aqui e me traz essa garrafa com água. E aí eu vou e falo, oh, it came, no passado, it came in handy that Yasmin brought me this bottle of water. Veio a calhar que Yasmin me trouxe essa garrafa d'água. Então, come in handy é tipo, é algo que essa associação fez sentido pra mim, não sei se vai fazer sentido pra você, mas algo que come in handy é algo tipo, eu tava precisando, muito obrigado, veio a calhar. Tá vendo o movimento com a mão? Isso me ajudou a lembrar essa expressão, não sei se realmente fez sentido pra você, mas para mim fez. Se fez algum sentido pra você, me diz lá nos comentários. Ah, claro, esse evento aqui é um evento gratuito, certo? Você pode pegar o link deste vídeo e compartilhar para os seus amigos. Você pode e deve. Você pode pegar, certo? E compartilhar esse vídeo com seus amigos para eles estarem aprendendo inglês também. Então, bora lá. Let's go, let's go. Vamos agora começar a ver o conteúdo da aula aqui. Aqui nós temos um diálogo. Eu vou primeiro ler, você vai escutar, depois nós vamos ver o que eles estão dizendo e depois você vai repetir comigo. Um exercício de listening, pronúncia e até mesmo speaking. Então, bora lá. Vou ler. Pronto, preste atenção. Vai acompanhando a leitura comigo. Hi, Ray. Hello, Peter. How are you? How's it going? I'm a bit sleepy today. And you? For sure, I am full of energy. Haha. Is your sister better? Mia told me she was in the hospital last week, wasn't she? Oh, she is much better now. Thanks for asking. Not at all. And your parents, are they okay? Well, my mom is fine, but my father isn't. He's working a lot these last days, so he's a bit exhausted. I get it. My dad's in the same situation. He's traveling so much. Our parents are the best, aren't they? Yeah, they are. We're lucky for having them, right? Ok. Então, esse aqui, nosso diálogo. O que é que ele está dizendo? Aqui na primeira frase nós temos Hi, Ray. Hello, Pietro. Hi, cumprimento, tudo certo? How are you? How are you é aquela frase de praxe, isso era isso que eu estava querendo. É aquela frase, né, que todo mundo sabe como você está. Mas é uma forma mais nativa de você perguntar como uma pessoa está, que é a frase How's it going? How's it going? How's it going? Tipo, como as coisas vão? Como as coisas estão? Como tá as coisas, né? Já que aqui tá no singular. I'm a bit sleepy today. I am a bit sleepy today. Eu estou um pouco sonolenta hoje. Eu estou com um pouco de sono hoje. And you? E você? For sure. For sure. Tipo, com certeza. I am full. Cheio, completo. I am full of energy. Eu estou cheio de energia. Aqui nós temos. Is your sister better? Isso aqui está perguntando, sua irmã está melhor? Is your sister better? Sua irmã está melhor? Mia told me. Mia me disse que, tem um que entre aqui no meio, subtendido. Mia me disse que ela estava no hospital semana passada. Semana passada. Wasn't it? Não estava? Isso aqui é tag question. Eu amo tag questions. Sabe o que é tag questions? Me diz lá nos comentários, por favor. Porque já é um assunto para a próximo Grammar Week. Ou normal. She is so much better now. Ela está so much, bem, uma ênfase, she is so much better now. Ela está bem melhor agora. É como se fosse muito bem, tanto bem melhor agora, uma ênfase mesmo.
Thanks for asking. Obrigado por perguntar. Então, isso aqui é algo fixo. Você pode sempre estar respondendo. Thanks for asking. Thanks for asking. Thanks for asking. Not at all. Not at all é o de nada. Eu prefiro falar not at all do que you're welcome. Então, not at all, de nada. Que é isso? Not at all também no sentido de... uma pessoa disse obrigada, mas você diz not at all no sentido de, cara, tá agradecendo por isso, eu nem precisava agradecer. Que besteira, de nada, que é isso? Nesse sentido, certo? And your parents. E os seus pais? Parents não significa parentes. Parents é pai e mãe. Pais, ok? Parentes, nós falamos relatives. Are they okay? Eles estão bem? Eles estão ok? Tá tudo bem? Well, bem. My mom is fine. My mom is fine. Minha mãe está bem. Mas, my father isn't. Meu pai não está. Meu pai não está o quê? Bem. Fine. He's working a lot these last days. Ele está trabalhando muito esses últimos dias. So he's a bit exhausted. So he's a bit exhausted. Aqui, então ele está um pouco exausto. Exausto é too tired. E deixa eu compartilhar algo com vocês. Eu sempre tenho dificuldade de escrever essa palavra, exhausted, porque ela tem som, muitas letras, coisadas, mas quando eu estava digitando aqui esse material, aí eu, não, agora eu vou conseguir escrever essa palavra. Escrevi sozinha, sem precisar de ajuda. Eu fiquei tipo, depois que eu conferi, eu fiquei tipo, cara, eu acertei. Então, assim, gente... Inglês tem isso, a gente tem algumas palavras, né, que são um pouco estranhas de se escrever, mas isso é legal. I get it. Eu entendo. I get it é um tipo de expressão também. A gente vai ter uma aula sobre o get, phrasal verbs com get. Vai ser no dia 3, essa é a aula número 3, quarta-feira. Então, fique ligado para não perder, porque o get é um verbo maravilhoso em inglês. É um verbo que mais tem significados. Isso é incrível. My dad is in the same situation. Meu pai está na mesma situação. He's traveling so much. Ele está trabalhando muito. Olha aqui o so much de novo, dando aquela ênfase, né? Our parents, ou então our parents, né, no sotaque britânico. Ok, essa frase no sotaque britânico. Our parents, o som de A, certo? Mas our parents are the best, aren't they? Nossos pais são os melhores, não são? Yeah, they are. Sim, eles são. We are lucky for having them, right? Nós somos sortudos de tê-los, certo? Então, esse aqui é o nosso texto. Um texto bem básico. Agora eu vou falar e você vai repetir comigo. Hi, Rain. Hello, Pietro. How are you? How's it going? É importante falar com entonação, certo? Então, acompanhe a minha entonação. I'm a bit sleepy today. And you? For sure, I am full of energy. Se sentir dificuldade em pronunciar alguma coisa, pausa, volta e fala de novo. Is your sister better? Mia told me she was in the hospital last week. Wasn't she? Oh, she is so much better now. Thanks for asking. Not at all. And your parents, are they okay? Well, my mom is fine. But my father isn't. He's working a lot these days. So he's a bit exhausted. I get it. My dad is in the same situation. He's traveling so much. Our parents are the best, aren't they? Yeah, they are. We are lucky for having them, right? Ok, agora vamos reparar algumas coisas interessantes aqui. Do
Verbo to be. Aqui nós temos are you na pergunta. Is it? Na pergunta I'm. Ou então I am. Is your sister? Are they? She is. My mom is. My father isn't. His. My dad is. Our parents are. They are. We are. Então, vamos prosseguir aqui. Verbo to be, você já pode até saber, mas é sempre bom saber as mesmas coisas. Então, vamos lá. I am, fala comigo. I am. Cadê o negócio? Aqui. I am. You are. E aqui nós temos os rebeldes. Vamos chamá-los de rebeldes. He, she, it. Esse aqui a gente fala it, ok? It. E não it. É it, ok? He, she, it is. E aqui, ó, essas palavras aqui, esse verbo to be aqui, esse S vai ter um som de Z. Z. Então é is, ok? Como se fosse Isadora. Is. He is, she is, it is. Eu falei forte desse jeito para você poder perceber o som do Z. Mas você não vai falar por aí assim, certo? Mas eu falei dessa forma forte para você poder perceber a pronúncia. Então, bora lá. Os rebeldes. He, she, it, is. E aqui os últimos. We are. Fala comigo. We are. You are. They are. E aqui? Aqui pode ter pessoas de todos os níveis, então é importante perguntar isso. Ingrid, aqui tem you e aqui tem you. Qual a diferença desses? Esse primeiro you é o você no singular. O segundo you é o você no plural. Eu, você, ele, ela, a coisa. Nós, vocês, eles. Mas, Ingrid, como é que eu vou diferenciar, então, se o you na frase é o singular ou no plural? O contexto vai nos dizer se aquele you é o plural ou o singular, tá certo? Vamos continuar. Isso aqui é fundamental, certo? Fundamental. Isso aqui. Vamos continuar. Agora, se eu tenho vamos ver aqui frases com exemplos aí do nosso verbo to be. Começando com I am. Se eu quero falar que eu sou ou eu estou, eu falo I am. O verbo to be pode ser traduzido como ser ou estar. Mas, observação. Para falar idade, a gente vai ver no próximo exemplo. Vou falar agora. Então, ok. O verbo to be é o verbo ser ou estar. Vamos lá. I am crazy to know how the movie is. I am crazy to know how the movie is. Eu estou louca para saber como o filme é. Se eu quero colocar essa frase aqui numa negativa, se eu quero negar, se eu quero dizer que eu não estou louca para saber como o filme é, eu falo I am not crazy to know how the movie is. Eu não vou falar I am no I am no crazy. Gente, isso não existe. I am not crazy to know how the movie is. É assim que a gente monta uma negativa com o am, o verbo to be, am. E se eu quero montar uma pergunta com essa frase? Am I crazy to know how the movie is? Certo? Então, de pergunta, am I? Então, aqui a gente já percebe uma coisa. Quando a gente vai montar perguntas em inglês, a gente vai, no nosso caso aqui do verbo to be, a ordem é sujeito, verbo e o resto da frase. Assim como a ordem do português. Sujeito, verbo e complemento e assim vai. Na hora da gente fazer uma pergunta, a gente vai inverter o sujeito com o verbo. Então, vai ser am I? A afirmativa é I am, mas a pergunta é am I? Am I crazy to know how the movie is? E assim vai. Nosso segundo exemplo. I'm a bit sick these days. Eu estou um pouco doente esses dias. Se você quer falar que você é doente,
Tipo, I'm sick. Eu sou, tipo, sou doente. Mas ainda fica uma tradução melhor como eu estou doente. Mas o verbo to be é isso, o verbo ser ou estar. Se agora eu quero negar essa frase, eu não estou doente esses dias. Eu falo, a outra alternativa é falar I'm not. Então aqui a gente percebe que nós temos duas opções para usar o am na negativa. Ou a gente fala separado, I am not, ou então a gente usa a contracta I'm not. A gente não tem uma contracta desses dois aqui, certo? Ou a gente fala I am not ou fala I'm not a bit sick these days. Vamos para o próximo, deixa eu me mover de lugar aqui. Aqui um exemplo com you agora. A observação que eu ia falando é, em português, quando a gente vai falar quantos anos alguém tem, nós usamos o verbo ter. Eu tenho 16 anos, eu tenho 21 anos, eu tenho 36 anos, e assim vai. Acontece que no inglês, nós usamos o verbo to be para dizer a idade de alguém. Então, no lugar de falar I have 21, eu digo I am 21. Assim como o nosso exemplo aqui, you are 18. You are 18. Você tem 18 anos. Não é que você é 18 anos, não é que você está 18 anos, mas você tem 18 anos. Se eu quero dizer que você não tem 18 anos, nós temos duas opções. You aren't é a forma contracta, ou então are not, que é separadinho. O verbo to be e a gente acrescenta not. Mais uma vez, a gente não fala you are no 18. Isso não existe. A gente fala you aren't 18. E se eu quero perguntar se você tem 18, eu falo are you 18? E lembra sempre, pergunta faz a entonação de pergunta, porque a entonação da pergunta é sempre importante. Vamos continuar. Agora com he e she. He, ele, she, ela. Peter, ou então Peter, ou então Peter. Peter is at school. Pedro, Peter, a tradução de Peter é Pedro para o português. Pedro está na escola. Ele está na escola. Peter is at school. Se eu quero dizer que ele não está, he isn't. Aquele sonzinho de Z no S. He isn't at school. Se eu quero perguntar se ele está na escola, is Peter at school? Viu aqui? Eu peguei o verbo e o sujeito e inverti a ordem. Agora o nosso exemplo com she. She's a teacher. Também é possível a gente fazer contracta dessa forma. A gente tem o pronome e a gente tem o verbo to be. A gente junta os dois na contracta ficando dessa forma. Assim como a gente pode falar, a gente pode usar his assim na contracta, ok? Apaga, apaga. Então, she's a teacher. Ela é uma professora. She's a teacher. Se eu quero dizer que ela não é professora, eu também posso usar o is not ou então isn't. She is not a teacher. Ou então, she isn't a teacher. Ou então, she's not a teacher. Várias opções. E se eu quero perguntar, você já entendeu? Is she a teacher? Isso mesmo. Vamos continuar. Agora com it. It nós usamos para coisas, animais, objetos, weather, que é o tempo, tal. E aqui no exemplo. It's raining. Isso aqui é uma frase no present continuous, que é uma ação contínua que está acontecendo. It's raining. Está chovendo. E perceba que o it aqui ele não foi traduzido. Só foi traduzido o is, que é o está, né? Está chovendo. Mas a gente não pode falar is raining. Está errado. O verbo to be is, ele necessita, numa frase como essa, ele necessita do it. Então, a gente fala it's raining. It's sunny. Está com sol. It's foggy. Está com névoa. It's snowing. Está nevando. Então, is, ele precisa do it. It's raining. Está chovendo. Se eu quero falar que não está chovendo, it's not raining. E se eu quero perguntar, is raining. Isso mesmo. O nosso próximo exemplo. It is 2 p.m.
é 2 da tarde. It's 2 p.m. Negativa, it isn't 2 p.m. Não é 2 da tarde. Is it 2 p.m.? No, it's 5 o'clock. Então, é 2 da tarde? E assim vai. Nossos próximos exemplos. We're at the church now. Aqui nós temos o we com o are na forma contracta. We are at the church now. Se eu quero negar, eu falo we aren't. Eu posso falar assim também, engolindo o T, ou então we aren't. We aren't. São formas, pronúncias, né? Quando você vai tendo contato com o inglês, você vai pegando essas coisas. We aren't at the church now. Se eu quero fazer uma pergunta, o que é que a gente faz? A gente inverte a ordem do sujeito e do verbo. Se a ordem é sujeito-verbo, na pergunta é verbo-sujeito. Isso com o verbo to be. Então, are we at the church now? Are we at the church now? Pergunta. Nosso outro exemplo. Yasmin and I are twins. Yasmin e eu somos gêmeas. Yasmin and I are not twins. Ou então, Yasmin and I aren't twins. Are Yasmin and I twins? Yasmin e eu somos gêmeas? Are Yasmin and I twins? E perceba, aqui, tudo isso é o sujeito. Tudo isso é o nosso sujeito. E o verbo, ele tá antes de todo o sujeito, ok? Isso é muito importante de se saber. E aqui, mais exemplos. Claro, ok. Yasmin e eu somos nós. Nós, we. Por isso que tá aqui nesse exemplo. Enquanto aqui, mom and dad, mãe é tipo mamãe e papai. Mamãe e papai são eles, e eles é they. Por isso que está nesse bloquinho aqui. Mom and dad are late for the movie. Mamãe e papai estão atrasados para o filme. Mom and dad aren't late for the movie. Mamãe e papai aren't, não estão atrasados para o filme. Are mom and dad late for the movie? A mãe e o pai estão atrasados para o filme? E assim vai. E último exemplo, they are on the first floor. Eles estão no primeiro andar. 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 They are not on the first floor. Eles não estão no primeiro andar. Are they on the first floor? Eles estão no primeiro andar. Isso aí. Isso aqui é o básico. Você tem que saber isso aqui para poder te dar uma base no inglês. Let's keep moving. Vamos continuar. Examples. Aqui é uma área muito importante, onde você vai praticar o verbo to be. Eu não quero saber do seu nível de inglês. É sempre bom a gente tá fazendo exercícios iniciais. Então, nessa parte aqui é para você montar exemplos com o verbo to be. Porque tem 3 linhas. A primeira linha é para o exemplo na afirmativa, o segundo negativa e o terceiro interrogativa, ok? Faz tudo isso aí, faz mesmo. É pelo seu inglês, não é pelo meu, é pelo seu. Então, let's keep moving. Vamos continuar. Ok. Então, deixa eu dar uma hidratada aqui. Então, aí, como é que tá? Tudo ok? Eita, rapaz, estralou as costas agora. Dá uma estraladinha aí, se movimenta, faz um exercício. E bora lá. Molhei tudo aqui agora. Ok. Aqui, usando o mesmo texto que a gente viu lá no início, eu adiantei, certo? Esse assunto a gente ia ver só na aula 3, mas eu quis botar logo aqui na aula 1, então já adiantei assuntos. Também na aula 3 vai ser a aula que tem os phrasal verbs com gets, então já diminuiu o assunto lá, para você não pirar o cabeção na aula 3. Então, o assunto que nós vamos ver agora aqui são os pronomes possessivos. Meu, seu, sua, dele, dela e assim vai. Naquele texto inicial que nós vimos, nós temos esses possessive pronouns aqui. Your, my, our. Nós temos outros. Your, seu. My, meu. Our, ou a, nosso. Vamos continuar. Possessive pronouns. Fala comigo. Possessive pronouns.
pronomes possessivos. Quando a gente tá aprendendo inglês, seja na escola, em algum curso, cursinho, sei lá, a gente sempre aprende, né? A maioria das pessoas sabem esses pronomes possessivos aqui, né? Para I eu uso my, para you eu uso your, she, his, he, his, she, her, it, its, we, our, you, your, they, their. Então, fala comigo. My, your, his, her, its, our, abra a boca, our, your, their. Ok. A gente sempre aprende isso aqui. Esses aqui são os básicos, praticamente assim, todo mundo sabe. Agora, a gente vai ver um daqui a pouquinho que talvez nem todo mundo saiba. Então, aqui. Exemplos. Se eu quero falar que eu tenho um carro, eu digo my car. My, porque é meu de Ingrid, my car. Agora, se eu quero falar que você tem um carro, você fala eu falo no caso, né? Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui ficou muito feio. Eu falo, this is your car. Porque sou eu que estou falando. Ok, todas essas frases aqui sou eu falando, certo? Então, se eu estou falando que você tem um carro, é this is your car. Agora, se eu quero falar do carro de Peter. Peter bought his car. Pedro comprou o carro dele. Dele, certo? His, dele. Rosenir sold her car. Rosenir vendeu o carro dela. The company has a car. A companhia, a empresa tem um carro. Its car is red. Quando eu falo its car is red, eu estou dizendo que o carro da companhia, porque é the company has a car. Quem tem um carro? The company. Aí eu falo its car, the company's car is red. O carro da empresa, o carro dele, da empresa, é red, vermelho. Por que eu não posso usar his, Ingrid? Se você traduzir como dele. Porque company não é he. Company é uma coisa, então é it, ok? Vamos continuar. Para we, se eu quero dizer que o carro é nosso, eu não sei porquê, mas toda vez que eu falo we, eu lembro de francês. É porque eu acho que é por conta disso. Porque eu tinha, logo no início mesmo, quando eu quando eu aprendia inglês, eu tinha dificuldade para falar essa palavra we. Então eu lembrei, associei isso, né? Que era como se eu estivesse falando francês. We. Mas isso aqui é italiano, porque eu fiz isso aqui. Ok. Mom and I, a espinha. Mom and I travel by our car. Mãe e eu, gente, que linha reta. A mãe e eu viajamos com o nosso carro, né? Nós viajamos, o meio que nós viajamos é o nosso carro. Então, se tem uma pessoa e eu na parada, é we, nós, e para nós usamos our. E deles, nós usamos their. They always forget where their car is. Eles sempre esquecem onde o carro deles está. Então, aqui tu vais escrever exemplos, ok? Usando os possessive pronouns. É importante você praticar para não ficar apenas aqui na cachola. Agora, os outros possessive pronouns que nós temos é essa terceira coluna aqui. Eu não sei se você tem conhecimento dele. Eita, linha reta bonita, né? Eu não sei se você tem conhecimento desses aqui, mas quando é que a gente usa? Eu vou pegar o mesmo... Cadê, gente? Ok. Eu vou pegar essas mesmas frases aqui. Essas mesmas frases e vou mudar só o que é necessário. E no lugar... E vou substituir esse possessive pronoun por esse aqui. E você vai ver a diferença. Olha só. Na frase my car, eu estou usando my. Se eu quero usar mine, eu falo the car is mine. Vamos continuar. Aqui na frase antiga, nós tínhamos o your aqui no meio da frase. Mas
Ó só. Se eu quero usar o yours, olha só como a frase fica. The car is yours. O próximo. Peter bought his car. The car is his. Esse aqui fica a mesma coisa. Vamos continuar. Rosanny sold her car. The car is hers. De quem é o carro? Hers. De quem? De Rosanny. Até agora, percebeu uma semelhança com esses possessive pronouns? A semelhança é que todos eles estão no final da frase. Quando nós temos possessive pronouns no final da frase, nós não vamos usar esses aqui. Nós não vamos usar esse. Se eu quero falar, as amigas são minhas, eu sei o que elas estão dizendo. Essa casa é minha, eu sei como comandar ela. O marido é seu, a criança é sua, toma conta você, certo? Então, quando a gente tem esse pronome de posse no final da frase, a gente não vai usar esses aqui que nós estamos habituados a conhecer. Mas nós vamos usar uma nova uma nova remessa, né? De pronomes possessivos, que são estes aqui. Então, fala comigo. Mine, yours. Basicamente, você só acrescentar o S aqui no final. Yours, fala comigo. His, hers, its, ours, yours, theirs. É bem gostosinho de usar isso aqui. Eu particularmente amo. Então, fala comigo. The car is mine. O carro é meu. The car is yours. Repete comigo, certo? O carro é seu. The car is his. O carro é dele. The car is hers. O carro é dela. É porque o pronome está no final da frase, por isso que é um pronome diferente. The company has a car, its car is red. The car is its. Essa frase fica um pouco estranha, né? A gente não é tão comum, a gente vê assim, mas botei aqui só para você pegar o espírito da coisa. Mom and I travel by our car. The car is ours. O carro é nosso. A comida é nossa. As bolsas são nossas, certo? Tá legal porque vocês estão conseguindo ver a mudança de tempo aqui. Tá ficando escuro junto comigo aqui. Hurry up, Ingrid. It's getting late. E o último, they always forget where their car is. The car is theirs. Então, você já conhecia esses tipos de pronomes? Me diz lá nos comentários. Bora ficar interagindo aí, certo? Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar essa terceira coluna aqui e vai montar exemplos aqui em cima para praticar. Ingrid, mas e se eu... Cadê, gente? Esse negócio tá louco. Ingrid, mas e se eu errar? Primeiro, é errando que se aprende, mas dica, você vai montar a frase e vai colocar isso aqui no final da frase. The pink bottle is mine. The pink bottle is hers. The pink bottle is ours. Não tem erro. Esses pronomes aí, eles vêm especificamente no final da frase, ok? Então, monta aí exemplos e fique livre para colocar os seus exemplos nos comentários também, porque assim eu posso estar vendo, corrigindo e vocês podem estar tendo as correções das frases e vendo se errou ou não, certo? Essa semana é para você aproveitar bem muito, então fique interagindo bem muito lá nos comentários, tirando suas dúvidas, pode perguntar, be free to ask whatever you want. Fique livre para perguntar qualquer coisa que você queira. Então, so far so good, até aqui tudo bem? Segunda expressão da aula, né, praticamente, expressão bônus. Vamos lá. Essa aula aqui tá cheia de conteúdo, mas isso é bom, isso é bom. Vamos lá. Dá uma esticada aí. Toda vez que eu me estico, eu me estralo. Ok. Então, vamos lá. Present simple. O que é o present simple? Present simple é o presente simples. É o presente. Aquilo que acontece todos os dias. Aquilo que é rotineiro. Certo? Então, present simple é aquilo que é rotineiro. Que ocorre todos os dias. Guarda isso aqui, certo? No present simple, nos tempos verbais, nós temos auxiliares. Auxiliares auxiliam naquilo que é necessário, como vamos ver daqui a pouco. Os auxiliares são, para o presente, do ou does. Lembra que eu falei dos rebeldes?
Não é o Rebeldes da SBT, mas é os rebeldes do inglês he, she, it. Os rebeldes, para os rebeldes aqui, nós usamos o auxiliar does. Fala comigo, does. E para o restante, nós usamos do. Então, é bem simples de lembrar. Para os sujeitos rebeldes, nós usamos does. E os sujeitos rebeldes são he, she, it. É sempre o trio. He, she, it. E aí, o restante a gente usa do, ok? Guarda isso aí no cantinho do seu coração, porque isso aqui é muito importante. A gente vai retornar para isso daqui a pouco. Vamos ver exemplos aqui rotineiros. Esse negócio tá brincando com a minha cara. Ok. Então tá. Vamos ver aqui exemplos. I sleep 9 hours per day. Fala comigo. I sleep 9 hours per day. Per day. O que é que está dizendo? Eu durmo 9 horas por dia. Então, a forma de dizer por dia é per day. Eu durmo 9 horas por dia. É um fato, é algo rotineiro, é algo que acontece todo dia. Present simple. You take photos in the church. Você tira fotos na igreja. É um fato, algo que acontece, uma ação rotineira. You take photos in the church. Present simple. Ok, repete comigo. You take photos in the church. Isso aí. Próximo. He helps. Opa, aqui já aconteceu alguma coisa? Aqui nós temos um S. O verbo normal é help. 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 Nós temos esse S aqui. Vamos descobrir já o que é isso. He helps his mom at work. Fala comigo. He helps his mom at work. E olha só. His. Como a gente viu já antes, para he nós usamos his. Então, ele ajuda a mãe dele no trabalho. She drives so fast. Olha só, aqui nós temos um S de novo. O verbo normal é só drive. E aqui nós temos um S a mais. Daqui a pouco eu digo por quê. She drives so fast. Fala comigo. She drives so fast. Ela dirige muito rápido. Aqui, it always works. Olha só, um S de novo. It always works telling the truth. Sempre funciona falar a verdade. Então tá. Por que nós temos esse S aqui? Lembra que o he, she e it são os rebeldes? Acontece que no present simple, para he, she, it, os verbos vão sofrer uma alteração. Nós vamos ver as regrinhas deles daqui a pouco. Mas guarda essa informação aí no teu coração. We leave the house without our parents. We leave the house without our parents. Repete comigo. We leave the house without our parents. Nós deixamos a casa sem nossos pais. Olha só, we, e para we nós usamos our, o pronome possessivo. They need me in the school. O que é esse me? É o eu objeto. They need me, eles precisam de mim na escola. Fala comigo. They need me in the school. Ok. No presente, apenas para he, she, it, que os verbos sofrem alteração. Para os demais sujeitos, I, you, we, they, os verbos são usados normalmente. Eu estou aqui pensando em liberar para vocês uma lista de verbos em inglês. Se vocês tiverem interesse, diz lá nos comentários, que se eu ver alguém dizendo que quer, eu compartilho com vocês também essa lista de verbos. Aqui, você vai montar exemplos. Fique livre para montar, mas você precisa praticar. Não adianta saber. Não adianta estar vendo a teoria, tem que praticar. Então, aqui tem um espaço para você praticar coisas rotineiras, coisas no presente, certo? Coisas no presente. E aqui algo interessante. Pessoas que estão aprendendo inglês, iniciantes, né? Elas podem ter o costume de, por exemplo, aqui no meio, colocar o verbo to be. I am sleepy. Gente, não tem lógica nenhuma você dizer isso. Por quê? Se você quer dizer que você dorme, você fala literalmente. Vamos traduzir literalmente. I, durmo, sleep. Eu durmo, I sleep. Por que colocar o verbo to be? Não tem pra quê. Você, por acaso, em português fala eu estou, durmo? Você não fala isso. Então, não tem pra que colocar o verbo to be aí no present simple, certo? Present simple é apenas o sujeito e um verbo que não é o verbo to be. Present simple, a gente usa outro sim, verbo, certo? Vamos associar desta forma. Agora,
Se eu quero colocar essas frases aqui na negativa, se eu quero dizer que essas frases, se eu quero usar a negativa dessas frases. Lembra aqui dos auxiliares que eu pedi para você guardar no seu coração? Agora nós vamos utilizá-los. Porque se eu quero falar frases do present simple na negativa, eu não vou usar o no. Por exemplo, I sleep 9 hours per day. I no sleep, I sleep no 9 hours per day. Você não vai falar assim. Nós temos um auxiliar do presente no inglês que ele indica o não, certo? Eu não durmo. Esse não, a gente não usa o no, mas a gente usa o do not, ou então o don't, ou então o does not, ou então o doesn't, dependendo do sujeito. Vamos ver aqui exemplos. I don't sleep 9 hours per day. I don't. You do not take photos in the church. You do not, ou então you don't. He doesn't help his mom at work. He doesn't. She doesn't drive so fast. It does not always work telling the truth. We don't leave the house without our parents. They don't need me in the school. Então, se eu quero falar uma frase na negativa no presente... Deu para escutar minha cachorra latindo? Não sei, tá querendo entrar. Eu uso o auxiliar, que é o do, na negativa don't, ou então o does, que é o doesn't, ok? A gente não usa o no. Então, os exemplos que você fez aqui, você vai colocá-los na negativa aqui, ok? E se eu quero pegar essas frases aqui e transformar na interrogativa? Vamos ver daqui a pouco, porque veja só algo interessante. Lembra que na frase anterior, o help estava com S no final, o drive estava com S e o work estava com S no final? Quando nós temos o auxiliar na frase, o verbo sempre volta para o normal. Então, que normal é esse? O infinitivo. Se eu tenho um auxiliar e um tempo verbal na frase, nós deixamos o verbo no infinitivo, sem alterações alguma, ok? Vamos agora ver a interrogativa das nossas frases no presente. Se a minha frase é I sleep 9 hours per day, se eu quero fazer uma pergunta, eu acrescento o auxiliar daquele sujeito antes daquela frase toda. Então, eu tenho uma frase, eu tenho a 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 frase. Para eu montar uma pergunta, eu vou adicionar o auxiliar antes de tudo na frase. É assim que a gente monta uma pergunta. Muito simples, a piece of cake. Mamão com açúcar, né? Muito fácil. Então, I sleep 9 hours per day. Do I sleep 9 hours per day? Do you take photos in the church? Does he help his mom at work? Does she drive so fast? Does it always work telling the truth? Do we leave the house without our parents? Do they need me in the school? Então, para fazer perguntas, a gente só precisa, claro, botar a interrogação no final da frase e adicionar os auxiliares correspondentes para cada sujeito antes de tudo na frase, no início da frase. Ingrid, e se eu não adicionar? E se eu falar apenas I sleep 9 hours per day? Está certo. Não está gramaticalmente certo, mas está certo. Eu faço isso o tempo todo. Eu faço perguntas o tempo todo sem usar o auxiliar, mas é importante a gente saber o que é correto gramaticalmente, para quando for necessário usar a gramática corretamente, a gente tá usando e não tá passando vergonha, não tá falando nada errado. Então, os exemplos que você fez antes, agora você vai transformar ele aqui na interrogativa, ok? Nós já estamos finalizando a nossa aula e aqui está as regras do he, she, it, as regras dos verbos, né, do he, she, it no presente. E aqui é uma observação. Tá vendo que aqui também... O negócio tá brincando com a minha cara, rapaz. Tá vendo que aqui na pergunta... Aqui. Deixe-me apagar esta aqui. Tá vendo que aqui na pergunta o verbo também tá normal? Por quê? Porque tem um auxiliar na frase. Se a gente tem um auxiliar na frase, o verbo fica normal o tempo todo, ok? Auxiliar tá na frase, o verbo fica normal, o que é normal no infinitivo. Vamos continuar. Aqui estão as regras.
A primeira regra é, eu vou passar por cima, você vê mais detalhado aqui depois, certo? Porque essa aula já tá bem grandinha. A maioria dos verbos, para he, she, it, nós acrescentamos o S no final. Wait fica waits, know fica knows, clean fica cleans, check fica checks. Verbos que terminam em CH, SH, O, SS e X, nós acrescentamos S, como watch, watches, wash, washes, go, goes, kiss, kisses, pix, pixes. Verbos terminados em Y, ao lado de consoante, a gente corta o Y e acrescenta o IES. Dry fica dries, fly, flies, study, study, studies. Enquanto os verbos terminados com Y ao lado de vogal, a gente só faz acrescentar o S. Play, plays, pray, prays. E nós temos uma exceção que é o verbo have. O have para he, she, it fica has. Esse S com som de Z também. Fala comigo, has. Has. Muito, muito bem. Aqui eu quero que você faça mais exemplos, porque quanto mais a gente pratica, melhor fica. Então, mais exemplos do present simple, ok? A primeira linha é para afirmativa, a segunda linha é negativa, a terceira linha é interrogativa. Quanto mais você fizer, melhor você vai aprender. Esses exemplos aqui é para o present simple, ações rotineiras, ações do dia a dia. Coisas do dia a dia, presente. E agora, vamos lembrar qual foi a expressão que a gente viu nessa aula? Qual foi? Qual foi? Vamos ver se você lembra. A expressão foi come in handy. Come in handy, que é a expressão vir a calhar. Então, essa foi a nossa expressão e esse foi a nossa aula número 1 de hoje. Eu não consigo ver quanto tempo está de gravação, mas eu sei que está há muito tempo, porque já está praticamente noite aqui. O quarto já está com uma cor diferente. Mas eu quero te dizer que, se você quiser saber mais expressões em inglês, eu estou lançando aí essa semana, né, o 30 Day Challenge, que é um desafio de 30 dias, onde você aprende 150 expressões em inglês. Então, se você quiser aprender mais expressões em inglês, você pode adquirir esse meu material, esse meu e-book, tem quase 100 páginas aí, com 150 expressões diferentes em inglês, com explicação e exemplo, e a pronúncia dessas expressões também. Então, você pode estar adquirindo eles lá na descrição do vídeo, eu deixei o acesso a esse e-book lá. Então, essa foi nossa primeira aula, amanhã nós vamos dar continuidade, faz os exercícios, pratica, porque amanhã tem muito mais. I hope you could learn something, and I see you tomorrow with more things to learn. Espero que você possa ter aprendido alguma coisa e eu te vejo amanhã com mais coisas pra gente aprender.